Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com um convidado queridíssimo, um professor zero defeitos, um amante da educação, como ele sempre diz, que é o professor João Emanuel. João, se apresente para os nossos ouvintes. Olá a todos. Agradecer mais uma vez pelo convite aí de participar desse programa, e compartilhar um pouco dessas ideias, né? Quando fui convidado para falar sobre o perfil, né, esse programa Perfil do Musicast, surgiu várias dúvidas, né? Pô, mas para dar conta desse mundo de coisas, né? Eu me meto em várias coisas, né? A gente vai falar bastante hoje. Vai ser grande o negócio. E como vocês já puderam ler, né, hoje no nosso sexto episódio do programa Perfil, a gente vai conhecer mais sobre o nosso convidado, o professor João Emanuel. A gente vai dialogar sobre a sua trajetória profissional e vamos destacar as experiências e aprendizados de vida que trouxeram ele até onde ele está hoje, né? Muito consagrado. Então, João, primeiramente, né, seja bem-vindo ao Musicast novamente, e conte pra gente a sua área de atuação no curso de música. Bom, eu entrei no curso de música da UFC Sobral em 2013, né? Para dar conta das disciplinas pedagógicas em música, né? Educação musical brasileira, metodologias do ensino de música, estágio supervisionado, né? E aí hoje também estou abraçando outras demandas, né? Que é na área de trabalho de conclusão de curso, né? Então assim, eu tento lidar com essa área mais pedagógica em música, né? Porque não só é a minha área de investigação, né? Como mestrado na formação de professores, mas também eu acho que é um campo, né, que eu mais atuo profissionalmente na perspectiva de formação de inicial na área de música, mas também na perspectiva de formação continuada de professores que já estão na rede. Então tenho essa ponte aí com a área de formação muito forte. Sim, o pessoal até é fresca, né? Meus colegas, os colegas da faculdade, que tem semestre que as disciplinas quase tudo é com o João. E, João, conte pra gente, né? Como foi que começou a sua vivência com a música? Quais foram as suas influências? Como foi que começou esse seu interesse, né, por ser músico? Bom, nessa trajetória de formação, né, da área de música é sempre um caminho bem diversificado, né? Mas eu tive realmente uma sorte danada de nascer numa família, né, que os pais, né, sempre foram amadores dessa prática musical. Então, minha mãe, né, sempre canta e toca violão. Ela até hoje ela canta e toca muito bem, né, o violão. Então, sempre como uma referência, né, nessa área. Ela adora, ela tem um jardim assim invejável, né? Então, ela fica cantarolando ali para as plantinhas. Eu lembro da minha infância de estar ali ou, né, brincando alguma coisa ali, mas sempre ouvindo ela cantarolar pelos corredores, pelo jardim, né? Então, assim, é uma influência muito forte na área musical, né? Fora tem também, acho que o elo do meu pai, né? Que também sempre tocou violão, né? Ele era o responsável ali pelo coro da igreja, né? Da cidade, da matriz. Então, ele sempre levava a gente, né? Eu e minhas duas irmãs, para ficar por ali, né, enquanto ele estava fazendo o acompanhamento do coral. Então, assim, isso é muito forte na minha formação. Fora que toda a família, né, eu lembro dos finais de semana, as rodas de samba, né, ou as serestas, serenatas que eles faziam em alguns dias específicos. Né, então, isso é muito forte. Meu pai também trabalhava com essas bandas de baile, né? Ele não vivia disso, né? Mas ele sempre foi cativado por trabalhar com essa área de bandas, né, de grupos musicais. Sempre gostou de tocar. E ele montou uma banda de baile e os ensaios aconteciam lá em casa, né? E essa coisa muito rica, né, de ter realmente uma sala, né, que eles usavam para os ensaios, para a gente que era não só eu e minhas irmãs, né, mas os colegas, né, era realmente um grande salão de jogos ali. A gente ficava batucando, mexendo no teclado, mexendo no violão. A gente, assim, perdia, entre aspas, né, várias horas ali brincando com os instrumentos da banda, né? Então, acho que
realmente é um lugar privilegiado de ter tido toda essa oportunidade de ser incentivado, né, a despertar essa curiosidade pela música desde a família. E João, como foi, né, o seu processo de escolha para seguir nessa profissão, né, de ser professor? Você sempre teve convicto disso? Não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, ou antes você pensava diferente? Olha, eu acho que esse interesse ele nasceu na hora que, vamos dizer, eu fui despertado da licenciatura, né? É tanto que na minha trajetória de formação, né, além dessa família, né, muito forte musicalmente falando, eu fui buscar por interesse, né, de uma maneira informal, né, dentro dos materiais que tinha em casa mesmo, ou revistas, né, de famosa Vigu, né, violão e guitarra, que tinha nas bancas, a gente comprava para pegar repertório, para tocar com os amigos, né. Então isso acabou sendo um ponto de partida, mas nunca tinha pensado em viver de, como professor de música, né. Então isso, na verdade, vem posteriormente. Eu ingressei no curso de... Fiz vários cursos antes do curso de licenciatura em música, né? O curso de extensão da UES, né? Também tentando entender um pouco mais dessa técnica de como tocar, dessa teoria musical, dessa linguagem, né? Se apropriar. Teve também a oportunidade de fazer o curso técnico lá no Cefet, né? Antigo Cefet, que hoje é o IFCE lá de Fortaleza, entre 2004 e 2006, e isso construiu essa bagagem musical, né? Às vezes, isso que eu aprendi informalmente, né, com a família e com os amigos, eu fui buscar essa formalidade nesses espaços. Mas teve uma mudança na hora que eu entrei no curso de licenciatura em música, em que esse despertar para a docência, ele aconteceu a partir das minhas experiências de campo, do estágio, e das disciplinas, né, que incentivavam essas reflexões na área da docência. Então, eu cheguei no curso da graduação muito aquele querendo ser o melhor violonista do Brasil, né? E saí como um interessado na área da docência em música, né? Então, assim, tem uma mudança que foi despertada dentro da graduação, do curso de licenciatura, lá da Universidade Federal do curso de música de Fortaleza, isso no ano de 2006 e terminei em 2009, né? Então, eu posso dizer que esse interesse nasceu ali no curso de licenciatura, a partir dessas, assim, imersões promovidas, provocadas, né, dentro desse espaço, né? Eu lembro de várias disciplinas, como estágio supervisionado, é, das práticas, né, instrumentais e tudo isso, das reflexões que eram feitas, né, pelos professores Elvis, Erwin, Gerardo, Marco Túlio, Luiz Botelho, né, e outros, né, que sempre, né, meio que induziam, né, essa, a esse mundo da docência em música. Então, acho que não foi, não foi assim, uma escolha, né, assim, direta, né, eu quero ser professor. Acho que foi um despertar para a importância da docência, que é hoje que eu tento fazer com vocês também aí no nosso curso de música da UFC Sobral. Como o João já falou, né, ele se graduou no curso de licenciatura em música, no curso de licenciatura em educação musical. E, João, conte um pouco para nós sobre esse seu período e quais foram as experiências que você teve, né, que ajudaram na sua formação nesse momento. Pronto. Eu lembro e recordo aqui, Carla, de uma experiência que foi muito marcante para mim, que foi durante o estágio. E esse estágio, por sinal, era não obrigatório, né? Era um estágio na Prefeitura Municipal de Fortaleza, em que eu fui para duas escolas, né? Atuar em duas escolas da rede municipal, ali bem na região praieira, ali próxima da Praia do Futuro, lá de Fortaleza, e em que eu lembro que eu fiquei bem reticente com relação a essa experiência, primeiro pela questão da distância, né? Eu sabia que eu ia perder bastante tempo do deslocamento, isso podia até atrasar o desenvolvimento da universidade, porque
realmente exigia muito, né? Era um curso bem focado, né, nessa cobrança para o nosso desenvolvimento musical. E eu lembro do medo, do receio de ir para a sala de aula, de assumir uma turma, né, dentro da escola básica. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que daí ia sair um aprendizado que não estaria nos livros, né, que não estaria na experiência que estava ali relatada no âmbito da universidade. Então, acho que foi a partir dessa imersão dentro do estágio lá na Prefeitura de Fortaleza, né, em acordo, né, em parceria com a universidade, o curso de música de lá, que saiu essa predisposição para a docência, para o ensino. Né? Na verdade, eu aprendi a ser professor com meus alunos. Eu acho que o interesse deles em aprender foi meio que me conduzindo para o processo de eu aprender a ser professor. Né? Então, acho que é a beleza que tem da educação é isso, né? Você aprende a gostar da docência porque você é cativado por essa coisa do compartilhamento do conhecimento. Né? Então, acho que eu brinco com vocês, mas não deixa de ser verdade, é o brilho nos olhos, né, dos seus alunos aí que vai fazer com que essa docência, né, seja realmente motivada. Não vai ser uma decisão externa, né? Vai ser, na verdade, a decisão é interna, né, interior. Então, na hora que eu vi, né, o gosto de ver que a evolução dos meus alunos, né, nesses anos aí durante essa imersão desse estágio, foi a hora que eu defini, bom, eu quero isso para minha vida. Né? Eu gostei e quero seguir tentando fazer esse compartilhamento de conhecimento até eu não poder mais. Tá dando certo, viu? Eu acho que todos os alunos, né, que já tiveram experiência de ter aulas com você percebem, né, esse seu gosto por dar aula, por uma paciência assim que absurda com a gente. E realmente faz muita diferença quando você ama o que você faz, né? E é isso que eu sempre percebo, né, quando eu estou nas suas aulas, o seu desejo de que a gente aprenda e que a gente possa repassar isso para os nossos alunos também. E sobre mais uma experiência, né, agora sobre a sua experiência de mestrado, né, em 2012. Como foi para você esse momento? Olha, primeiro dizer que isso foi estimulado desde a graduação, né? Tem vamos assim, se é que tem um culpado, né? Eu posso dizer que esse culpado foi o professor Luiz Botelho, porque desde o primeiro dia de aula ele já falava que a gente tinha, não era 4 anos, né, que a graduação, né, não se resumia a 4 anos, ela deveria se estender também ao mestrado, doutorado, que somando tudo daria 10 anos de curso. Né? Então a gente ficava logo assustado. Eu entrei aqui, né, na perspectiva de formar em 4 anos, eu vou levar 10. Né? Mas o que é bacana desse recado logo de cara é que mostrava, né, depois a gente entende, né, mostrava desse cuidado, né, todo professor, todo educador não deveria encerrar, né, ou se resumir a sua graduação no processo de formação. Então, essa busca pelo mestrado, essa busca pelo doutorado, né, ela é sadia para que essa evolução continue, né, a gente ganhe autonomia, a gente ganhe criticidade, né, a gente realmente vire uma liderança entre os nossos pares para o desenvolvimento daquela área de conhecimento, né? No nosso caso aqui, na área de música, na área de educação musical. E aí, eu lembro quando ele prometia, né, assim, para a gente, assim, oh, você tem 10 anos aqui, a gente já começava, né, isso todos os alunos que passavam, né, por essa formação, já ficava assim pensando o que é o que seria esse mestrado, né? E aí essa curiosidade era aguçada, né? Então, em alguns momentos, eu lembro de como ele atuava dentro da pós-graduação, né, no mestrado e doutorado. Eu lembro de vários convites que eles faziam, né, tanto ele quanto outros professores, para ir lá na pós-graduação, assistir uma aula, para a gente meio que perder até o medo, né, do que é uma aula de mestrado, o que é uma aula, né, do doutorado. E eu lembro que a gente ia lá, né, eu, Marcelo, né, e outros colegas, a gente ia lá só para assistir, para ver o que era aquilo, né, que mundo era esse que a gente não conhecia.
E aí, terminando o curso, em 2009, eu lembro que abriu seleção para o mestrado. Eram 4 vagas, ou eram 3 vagas, acho que eram 4 vagas, E eu lembro que eu estava brincando, né? A gente sempre trabalhou em colaboração, eu e o Marcelo, né? Não só na graduação, né? Mas, assim, eu acho que na vida toda. É um amigo que eu tenho, assim, pro resto da vida. Sempre brincou, assim, né? Na época dessa seleção, eu disse, ó, são 4 vagas, mas na verdade só são 2, né? Porque uma é minha e uma é tua. A gente ficava nessa colaboração conjunta. Eu lembro da gente estudar, né? Se preparar para a prova, né? Se se ajudar, né, nesse momento de preparação. E isso foi muito sadio, né? Eu acho que, inclusive, é uma coisa que a gente passa para vocês, né? Eu acho que essa concorrência, né, que às vezes o mundo da arte, né, o mundo das artes prega, a gente não tem que comprar essa ideia, não, né? Eu acho que é uma vaidade que não corrobora para a melhoria do campo, para a melhoria da área. Acho que a gente tem que aprender a trabalhar em compartilho, em colaboração, em conjunto, a gente chega muito mais longe. E para mim um exemplo claro foi esse momento da seleção do mestrado, em que nós dois passamos, né, na, na seleção, e foi uma conquista, tipo, a gente se preparou, lógico, tudo, mas para mim uma conquista que não era ponto de partida, né? Meu ponto de partida era terminar a graduação e encerrar por aí, ou então não sabia que tinha essas possibilidades posteriores, né? E foi para mim um encantamento entrar na pós-graduação. Eu sempre gostei realmente de estudar, né? Assim, sempre fui incentivado na família a, a ir buscar, né, mais e mais conhecimento, né? Até porque é uma, assim, a gente enquanto, né, ser no mundo, né, sabe que, pelo menos meus pais, né, eles sempre pregaram que ó, a educação leva você mais longe, né? Então esse buscar vem desde essa matriz, né? Então quando eu entrei no mestrado, isso abriu a cabeça também, né, para enxergar que a gente poderia ampliar sempre essa área de conhecimento, né? Então, para vocês aí que estão ouvindo aqui esse programa, não é nada inalcançável. O mestrado em educação, né? A gente tem vários aqui dentro do estado do Ceará. Mestrado na área de música só vai ter hoje o profissional em artes, né? Que é o Prof. Arts, que abarca a área de música, mas tem também a faculdade de educação, que no programa, né, tem lá uma linha de educação, currículo e ensino, e o eixo chamado ensino de música, que esse que foi o que eu fiz o mestrado e doutorado. Então, assim, é possível de alcançar, né? Então, realmente tem uma restrição maior pela quantidade de vagas, mas, assim, você não precisa ir tão longe, né? Ir para outros estados, né? E eu acho que no futuro próximo também a gente sonha em abrir um mestrado aqui na área de música para atender exatamente essa predisposição da região, né? A gente, assim, quando eu entrei no mestrado, primeira coisa, né? Primeira surpresa foi que as disciplinas, né? Até para quem não conhece saber, é diferente o mestrado da graduação, né? Então, o mestrado ele tem um conjunto de disciplinas obrigatórias bem menor, tipo 3, 4 disciplinas, eles são obrigatórias, você tem que cursar, mas as outras são todas optativas, né? Então, você que monta seu currículo, você que faz os dias que você pode ter, ou pode, né, ir para a aula. Então, essa para mim é o primeiro choque que eu tive quando eu cheguei na pós-graduação, né, no mestrado, foi esse, né? Então, se eu quisesse, e eu tinha vários colegas que faziam isso, né? Se eu quisesse estudar o dia todo, manhã, tarde e noite, só um dia na semana, pronto, eu já mataria as disciplinas que eu teria que cursar, né? Então, muitos colegas que vinham de outras cidades faziam isso, né? Inclusive, tipo, do Juazeiro para Fortaleza. Então, eles pegavam, saíam no domingo à noite, chegava em Fortaleza de 6 da manhã, e aí já ia para a aula, passava a segunda de manhã tinha aula, na segunda de tarde tinha aula, na segunda de noite tinha aula, e voltava para a sua cidade, né? Então, assim, essa coisa da organização da aula no mestrado e doutorado é muito mais flexível do que na graduação. Então, esse primeiro foi o primeiro choque.
O segundo choque foi no que diz respeito à bolsa, né? Isso porque na época que eu fazia graduação, eu tinha uma bolsa que na época era só R$ 300, né? E eu lembro quando foi no último semestre da bolsa, eu por algum motivo saí ou me desvencilhei, e aí eu fiquei um semestre sem bolsa, né? Então fez falta aqueles R$ 300, né? Nesse último semestre de curso. Mas logo na sequência eu entrei no mestrado, né? E quando eu entrei no mestrado, falaram que tinha bolsa, eu consegui a bolsa, eu fiquei feliz da vida porque pensei que ia ganhar mais R$ 300 durante os 2 anos de mestrado. Só que aí, para minha surpresa, quando eu vejo o extrato da conta, eu fiquei assim, o que deu errado aqui, né? Depositaram a mais, né? Eu vi o valor na época, acho que era R$ 1.200, né? Então, assim, foi a primeira surpresa, né? Então, para quem não sabe, bolsas de mestrado, né? O valor é bem mais significativo, o nível de bolsa. Do doutorado, mais ainda, né? Acho que deve ser até mais hoje, mas na época era R$ 1.800, então, do doutorado. Então, se vocês, né? Eu até brinco com os alunos, se vocês não querem fazer o mestrado e doutorado por fazer, façam pela bolsa, que vai ter continuação aí. Dá para viver de bolsa, né? Então, são caminhos que vocês eu acho que, na verdade, o educador, né, quem se preocupa com a educação, tem que continuar, né? Essa formação tem que ir além. Então, acho que seria essa surpresa ou dicas que eu posso dar aqui para quem está nos ouvindo. E o João não perdeu tempo, né? Ele passou, acho, 3 anos, 2012 até 2015. Em 2015 ele já estava no doutorado. Foi muito curto esse período de tempo, né? E como foi o doutorado para você, né? Como foi essa experiência? Como foi esse período para você? Pronto. Na verdade, eu também tive um bom apoio e suporte, né, de orientação, né, do Botelho. E aí eu descobri, lá dentro, depois que você entra, você descobre várias coisas, né? Então, lá dentro eu descobri que tinha a possibilidade de fazer o que a gente chama de progressão automática para o doutorado. Então, eu estava cursando meu mestrado e aí dei entrada nesse pedido de progressão automática. O que é isso, né? Para quem está ouvindo isso pela primeira vez. É a possibilidade de você meio que seguir direto, sem fazer uma nova seleção para o doutorado, na pós-graduação. Então, eu entrei no mestrado, estava cursando, adiantei o máximo de disciplinas que eu pude, né? E, assim, publiquei, escrevi artigo, escrevi capítulo de livro, para ter um bom currículo, né? E dar entrada nesse pedido de progressão automática para o doutorado, né? Que é quase que uma documentação, é como se você apresentasse para uma comissão interna e externa um projeto de doutorado para você continuar a sua formação sem precisar parar, fazer uma seleção. E aí eu dei entrada nesse pedido, né? E aí foi muito bacana, assim. Eu lembro que eu não estava no estado de Ceará, nessa época eu estava em João Pessoa, não sei se é para uma seleção, acho que era para uma seleção, né, para professor efetivo em João Pessoa. E eu lembro quando saiu o resultado, tal, eu passei, né, nessa progressão automática, né? Então eu não tinha nada a perder, né? Eu estava lá, estava estudando no mestrado, fazendo as disciplinas, adiantando o que podia. Então eu dei entrada nesse pedido e fiquei muito feliz, né, de saber que já podia seguir direto, né, para antecipar a finalização do doutorado, né? Mas tem um ônus e tem um bônus, né? Então, assim, a primeira vantagem é realmente questão temporal, né? Você encurta o tempo para poder conseguir sua titulação de mestrado e doutorado. O ruim é que você tem que defender o mestrado e fazer o doutorado quase que conjugados, né? Então, eu lembro que em 1 ano e meio eu tive que defender o mestrado, e aí já engatilhou o doutorado, né? E isso tem uma sobrecarga significativa, principalmente em nível de família, né? Em nível de cabelos brancos, né? Eu acho que esse período foi bem efervescente, né? Assim, de descobertas na área, mas também não precisa fazer essa loucura não, gente. Vão com calma, vão fazendo as etapas, mas é uma opção. Caso vocês tenham disponibilidade, tempo, interesse, é uma opção a mais para o doutorado. O que é bom. Como boa parte das disciplinas, né, eu dei o gás no mestrado, então boa parte dessas disciplinas, elas são integralizadas também, aproveitadas no doutorado. Então, eu fiquei muito mais tranquilo, assim, nível de disciplinas, para a experiência do doutorado, porque eu fiquei realmente só escrevendo a tese, né? As disciplinas já estavam todas
cumpridas, eram uma ou duas obrigatórias que eu tinha que fazer só, então assim, foi bem mais tranquilo o doutorado em nível de disciplina do que do mestrado. No mestrado realmente eu fiz vários componentes, tudo que podia fazer eu estava lá me inscrevendo, mas era bem interessado nessa progressão automática do doutorado. Né? É um recurso, vocês têm isso aí à mão. Né? Às vezes o pessoal não fala, estou falando que é para vocês terem essa ferramenta a mais aí na formação de vocês. E, João, pelo que eu pude perceber, né, você participava de muitas coisas, como bolsas, extensões, estágio, nos ambientes que você estudava, né? Então, eu gostaria de saber como é que você percebe essas experiências, né, de participar de bolsa, de extensão, para a formação do músico, né, e do professor de música. Como que você percebe isso, né, já que na sua carreira você participou de muitas coisas desse tipo? Pronto. Olha, para mim eu acho que o que é bacana da bolsa, né, não só o aspecto financeiro, que ajuda para caramba, vocês sabem disso, né, que às vezes é a renda que entra, né, para o estudante, mas eu acho que o que soma principalmente está em nível de formação, né? Então, durante toda a minha graduação, o mestrado, o doutorado, eu sempre estava engajado nesses projetos que eu acreditava, né? Então, assim, durante a graduação, eu lembro de vivenciar a experiência como bolsista, né, do Quarteto de Violões da UFC, que na época era orientado pelo professor Marco Túlio, né? E, inclusive, tanto eu quanto o Marcelo, né, a gente teve uma experiência nesse quarteto, né, a gente se conheceu musicalmente ali, e isso também derivou, né, experiências posteriores de duos, né, de violão, ou de práticas, né, que a gente desenvolveu juntos. Hoje está em stand-by, né, mas eu tenho certeza que no devido momento essas ações devem voltar, né, para a gente retomar, mas nasceu aí nessa experiência do quarteto de violões. E antes desse próprio quarteto, teve algo que me chamou a atenção, né, porque na verdade não era na área de tocar violão, a gente tinha uma parte de tocar, mas acho que o que era bacana é que tinha uma coisa muito de pesquisa, né? Era pesquisa sobre compositores cearenses para violão. E eu lembro de visitar alguns espaços, né, de pesquisadores da área lá, o Nireis, né? Eu conheci o Nireis na minha graduação. O Nireis, para quem não sabe, né, é uma figura emblemática do Ceará, é um daqueles pesquisadores, né, de mão cheia, que coleta discos, né, e guarda esse material, né, realmente é um museu vivo, né, no sentido positivo da coisa. Fora outros, né, eu lembro de ter visitado outros espaços, coletando material sobre esses compositores cearenses para violão. Eu lembro que a gente também foi premiado, né, teve uma nota, né, de mérito quando era bolsista nesse período, né, com a qualidade do trabalho, da pesquisa. Né. Então, acho que são coisas que eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Então, isso tudo soma para a minha formação, né? Então, eu levo com muito carinho essas experiências que foram traçadas aí na minha graduação. Também como bolsista do mestrado, doutorado, tem um dos componentes chamado estágio de docência, né, em que a gente meio que tem que pagar uma disciplina, né, em colaboração com algum professor. Eu lembro que o meu tema do estágio, né, do mestrado, envolvia o estágio. Então, eu fui fazer um estágio de docência dentro do componente de estágio lá em Fortaleza, para entender como é que era feito, né? E isso tudo somou para a minha qualificação profissional. Né? Então, acho que são caminhos que eu acho que agregam, né, a, as contribuições de formação. Então, só isso já potencializou eu ter uma experiência de ensino superior, né, junto do componente estágio, antes mesmo de eu trabalhar como professor aqui de vocês na Universidade Federal do Ceará, aqui do campus Sobral, no curso de música. Né? Então, eu acho que são coisas que vão agregando. Então, a experiência de bolsa, ela é agregadora não só da formação, mas também como a atuação profissional posterior. Então, a gente tem que aproveitar. Sim, eu concordo. Eu já tive experiência, né, de participar de duas bolsas, foi duas bolsas na universidade e fizeram com que eu crescesse muito, né, como pessoa, como profissional.
e ajudou muito na minha formação. E essa pergunta que eu vou fazer agora, eu sempre me surpreendo, né, com os locais que os professores já trabalharam. Por exemplo, no programa do Perfil, né, do Wenderson, ele já trabalhou com bebês, né, com educação musical, da- fazendo os bebês dormir, essas coisas. E, João, fale para nós um pouco desses locais que você trabalhou como músico e como professor de música. Gente, vocês não vão acreditar que são várias experiências que somam, né, para a gente ser o que a gente é hoje, né? Mas eu vou falar de algumas experiências que foram marcantes nessa trajetória profissional. Eu acho que até para vocês verem ou entenderem um pouco dessa lida que eu tenho com vocês hoje aqui na universidade, né? Que vocês ampliem esse horizonte de experiência. Então, assim, o que não deu certo de ter dentro da universidade, que não foi estimulado por uma questão mesmo de currículo, eu lembro que eu fui buscar por fora, né? E esse buscar por fora foi interessante porque me levou para alguns espaços de curso livre ou escola especializada de música dentro lá de Fortaleza, né? Então eu lembro que na época eu andava de moto, ia de uma ponta a outra da cidade de Fortaleza, né? E era bem interessante porque teve uma escola que para mim abriu as portas. Eu agradeço muito porque eu não tinha experiência como professor formal, né? Tinha experiência como professor particular, mas de violão, mas não tinha experiência como professor formal. E assim, eu trabalhava assim na parte de ensino de violão, de teclado, de flauta, de canto, era o que botasse eu fazia. Né? Por quê? Porque eu queria aprender a ser um melhor profissional. Né? Então, não se pagava, assim, na época, para mim não era realmente pelo dinheiro nesse momento. Né? Eu estava ali para aprender a ser professor. Né? Então, o valor que se pagava não pagava nem o deslocamento para ir dar essa aula. Mas o que eu achava interessantíssimo, eu saía ali energizado, né? Era com o feedback dos alunos, né? Então, eu trabalhei nessa escola, nessa primeira escola, com idoso, né? Com criança, né? Como dar aula para criança, como dar aula para idoso. Eu saía, né, da criança para o idoso, né? Então, isso para mim, a lida pedagógica, didática, era um mundo de descoberta. Então, eu adorava isso aí, né? Eu estava lendo, estava estudando, estava me preparando, estava planejando, e isso me deu um know-how de experiência que eu não poderia conseguir pelos livros, ou mesmo na universidade. Então, isso enriquece. Tem uma outra experiência que eu acho que é fenomenal, foi numa escola que até hoje eu tenho muito carinho, né? É a escola Tom Maior, né? Infelizmente já encerrou suas atividades lá em Fortaleza, mas foi uma escola que foi para mim um lugar de aprendizagem mesmo, né? Era na perspectiva de aula individual, né, ou aula de grupo, de música, mas para mim foi uma conquista, né? Então, construí todo um currículo de como dar aula de violão, né? Seja ele individual ou em grupo, ali naquele espaço. Fora as outras experiências, né? Como trabalhar dificuldade dos alunos, né? Dificuldade de afinação, dificuldade de ritmo, às vezes lidar com a relação pai-aluno, né? Era o pai que queria que a criança aprendesse música, mas né, o filho não queria aprender. Então, tudo isso foi um conjunto de experiências que se somaram para o meu ser profissional hoje. Né? Então, acho que são coisas que realmente me marcaram na trajetória de formação. Fora outras coisas, como aula particular de violão. Eu lembro de sair, estava aqui ali pelo lado da Aldeota, saía, pegava a minha motinha, ia lá para o lado da praia do futuro, né, para dar aula de violão particular. Então, isso tudo são coisas que eu acho que, assim, experiência, né? Ralei bastante para saber, né, como lidar com essa questão do ensino, saber como conquistar o meu aluno, né, no que diz respeito à prática do instrumento que estava sendo ensinado. E outra experiência, Carla, que eu posso te falar é com relação a uma experiência em uma escola de educação infantil, com, com crianças de 1 ano até Uhum. 6 anos, né? Então, essa experiência para mim foi muito marcante, porque é a mesma coisa, eu não tinha isso dentro da universidade, não tive isso nos meus estágios, e aí eu fui atrás dessa experiência só para saber como é que é, só para saber como é que eu lidava com esse público, né?
e era um outro professor que nascia ali, né? Tipo, de como lidar com bebês, né? Como tocar música para as crianças, como trazer jogos para esse público-alvo, né? E aí eu tive que me reinventar, né? Quando vocês têm a experiência de educação infantil, né? Você já conhece o outro professor, né? O professor que teve esse know-how de experiência lá em Fortaleza, e eu tento passar o máximo para compartilhar com vocês, né? Para vocês não partirem do zero como eu tive que partir, né? Então, são caminhos, né? Então, isso em nível de, vamos assim, de curso livre, escolas especializadas, né? Mas eu também tenho que narrar uma outra experiência profissional que aconteceu antes de eu chegar aqui no campus de Sobral, que eu passei como professor efetivo lá no Instituto Federal da Paraíba, no campus de Princesa Isabel, né? Foi uma experiência bem curta, mas foi para mim bem significativa, porque eu estava dando aula já no ensino profissionalizante, técnico, superior, lá de uma cidadezinha bem pequenininha, 15 mil habitantes, e já tinha um polo, né, de Instituto Federal, e isso eu acho genial, né, a gente ter um curso, uma universidade, assim, uma população tão pequena, então já é uma coisa que atrai assim, o interesse dos alunos que estão lá no ensino médio, então eu achava isso fenomenal, mas foi bem curta, né? Foram apenas 3 meses como professor, mas foi marcante, porque foi ali que eu também aprendi a lidar com o público pós-ensino médio, né? O público de ensino superior, né? Eram alunos que saíam do ensino médio ou estavam fazendo esse misto, né? Ensino médio profissionalizante, e o tato era outro. Né? Então, eu lembro que as aulas não eram específicas de de artes, né? Tinha lá conteúdo de artes, mas eu trabalhava especificamente música com eles e fiz eles cantarem. E eu lembro que foi marcante. O último dia que eu dei aula para eles já sabendo que eu já tinha passado aqui em Sobral, né? Foi aquela choradeira, aquela emoção, mas eu guardo realmente com muito carinho porque eles me ensinaram também a como trabalhar com esse público, né? Sim, a Eveline é que sempre fala que quando a gente passa pelo ensino infantil, a gente está blindado, a gente pode dar aula para qualquer, para qualquer idade. E, João, depois Opa, disso tudo, né, você, acredito que você entrou na UFC. Como foi quando você começou, né, a dar aula lá na UFC? Muita coisa mudou? Como é que é praticar a docência lá? pronto. Assim, eu acho que o que é bacana, Carla, no que diz respeito aqui da UFC, eu acho que eu me sinto muito realizado, né, como professor aqui no campus de Sobral. Primeiro porque eu fui formado no curso de música da UFC, no primeiro curso de música da UFC, na turma, né, assim, primeira turma que ingressou, e voltar para essa casa, né, para a UFC, para também contribuir com essa formação, com a ampliação dessa formação de outros sujeitos, para mim eu estou num lugar muito, assim, muito confortável, né, assim, de tentar retribuir um pouco disso que eu ganhei, né, nessas experiências somadas lá na minha formação. Então, assim, eu fico realmente satisfeito de estar aqui e, ao mesmo tempo que Sobral foi assim, realmente muito acolhedor, né, como lugar, né, como já é o lugar que eu realmente possuo minha casa, né, meu bem-estar aqui, me abriu os braços, né, não só a equipe, o colegiado, né, do curso de música, todo mundo muito predisposto para fazer algo diferencial aqui pela comunidade de Sobral e região, mas com relação à parte dos alunos, mais ainda, né? Então, assim, eu me sinto acolhido pelos colegas professores, me sinto acolhido pela equipe, né, dos discentes. Né? Então, realmente eu tenho o meu sentimento é de gratidão e de realização de estar aqui tentando fazer um trabalho o melhor possível, nas condições possíveis que a gente tiver. Né? Então, eu fico encantado, né, que a gente tem uma experiência de estágio supervisionado que vocês têm, né,
e vocês se engajam, vocês se dedicam, vocês se comprometem com essa experiência, né? E eu acho que não tem dinheiro que pague mesmo dessa, assim, dessa retribuição que vocês estão dando, né? Eu sei que vocês vão sair daqui melhores professores. E meu sonho, né, de consumo é isso, né? Que enxergar vocês não é que vocês repitam ou repliquem só o que vocês aprenderam comigo ou com outros colegas, né? Mas né, meu sonho de consumo é que vocês sejam realmente melhores professores do que nós, né? Que vocês sejam melhores protagonistas do que a nossa geração para mudar essa realidade, né, com relação à democratização do ensino de música. Eu acho que isso, para mim, o meu lugar de fala é esse. Eu acho que a gente está conseguindo, né, rapidamente. Eu acho que conquistas rápidas, em pouco tempo, vários avanços aí na região. E agora eu fico sempre em dúvida, né, se o João vive 24 horas por dia na UFC, porque ele participa. Quando ele me mandou alguns tópicos, né, para mim ter base para o roteiro, eu fui ler a parte dos projetos e das atividades que ele coordena, que ele participa. Meu Deus do céu, como é que você consegue, João? Mas fale um pouco mais sobre esses projetos que você está coordenando e que você integra na UFC. E quando eu cheguei aqui em 2013, né, então já existia a linha do Pesquisamos, o Marco, né, já estava à frente desse projeto. E eu lembro que ele me convidou para coordenar a linha de formação e atuação de professores em música, né? Eu achei ótimo, máximo, que isso aí casava diretamente com a minha lida, né, com a experiência do estágio supervisionado. Então, desde lá a gente vem conduzindo algumas pesquisas, inclusive alguns TCCs, né? Tem muito dessa pegada nessa linha, né? Do Genilson, bom, o Genilson, né, que fala também sobre essa experiência do estágio, né? E tem esse caminho. Então foi aí que a gente partiu essa essa premissa, né, de formação de professores. Em 2014, né, surgiu também a demanda, né, de coordenar o PIBID, que para mim, assim, me completou mesmo, né, como coordenador desse projeto, porque eu acho que casa diretamente com essa formação inicial, né. A gente fez vários experimentos, vários registros, né. Quantas e quantas turmas aí não passaram pelo PIBID, né, dentro aqui do curso, né, da curso de música da UFC Sobral. Então eu tenho muito carinho com relação ao PIBID, em que a gente realmente foi pensar um projeto, mesmo que seja um projeto em escolas parceiras, pilotos, né, de intervenção, com ações dentro da sala de aula, na aula de artes, com práticas musicais, ações de oficinas de música, né, de práticas musicais. Eu acho que são coisas que, assim, que somam para a formação de vocês, né, para vocês terem essa experiência de campo, e o mais bacana com uma remuneração em cima disso, né. Então, acho que o PIBID, e depois, né, o Residência, também chegou lá a partir de 2018, e está continuando agora a partir de 2020, né, com a nova edição, tem esse elo, né, de formar os alunos com a melhor qualificação no âmbito do curso, para quando eles saírem para atuar profissionalmente, eles estarem mais seguros, né, e não desistirem de atuar na área. Acho que esses dois projetos, para mim, são, assim, pilares do curso, né, fora que ele alavanca uma quantidade de bolsas, né, significativa para os nossos alunos se manterem dentro do curso, né. Infelizmente, a partir de 2020, né, a gente teve uma redução das bolsas do residência, e infelizmente também por uma questão de definição da prograde UFC, o curso de música não foi contemplado com as bolsas do PIBID, né. Mas, assim, vida que segue, a gente está tentando fazer o trabalho de formação e tentando dar continuidade a essas parcerias, né, que abrem portas para vocês no futuro, né? Então, vocês já estão com o pé dentro, estão com o pé no chão da escola. Isso assim, de alguma maneira, essa ação ela vai voltar para vocês lá na frente, né? Quando vocês forem atuar dentro desse espaço da escola com muito mais segurança. Tem mais alguns projetos, né, Carla, que eu posso falar também.
esse em parceria, né, com a professora Rita. É um programa que eu tenho, assim, não só carinho, mas saudades. Saudades porque ele não foi, né, ele foi descontinuado, né, desse ano. E isso fez, na verdade, ano passado, né? E isso, né, eu tenho certeza que quem vai perder, na verdade, é a própria universidade, né? Eu estou falando aqui do Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis, PASSE UFC, Campo Sobral. Eu atuei junto com a professora Rita de 2014 até 2019, mas a Ritinha já estava à frente desse projeto aqui em Sobral antes disso, né, acho que 2012. E o que era bonito de ver era o protagonismo, e essa é a palavra-chave da aprendizagem cooperativa, era o protagonismo dos alunos, né? Então, tenho certeza que a, a sua turma, por exemplo, vivenciou várias atividades, seja de célula de aprendizagem, seja de ações, né, de interação que eram promovidas pelo projeto, né? Então, assim, era um projeto muito bonito, né? Eu espero que, né, no devido tempo, essas ações elas retomem, né? Mas o que eu guardo aqui dessa experiência são as memórias boas, né? E a esperança de que a gente tenha uma gestão que apoie a continuidade das ações da aprendizagem cooperativa dentro da universidade no futuro. Em 2018, tem um projeto que foi encabeçado, né, pelo Marcelo e por mim, chamado Música na Escola, em que iniciou em 2018 com a perspectiva dos recitais didáticos, que é uma estratégia muito simples, né? De aproveitar os grupos artísticos que tem na universidade e levar para fazer recital nas escolas básicas. Né? Então, ele nasceu dessa premissa simples, em acordo com a Secretaria de Educação de Sobral, representada pelo professor Ebert, e foi muito bem aceito, não só pela gestão, como também pela escola, como também pelos alunos. Né? Então, assim, eu acho que foi uma relação satisfatória para todos os envolvidos. E aí, em 2019, a gente, por enxergar, né, a ideia da perspectiva de ampliar a formação continuada dos professores da rede, pensou numa derivação, né, desse projeto que originou, né, o eixo de formação, né, que hoje está à frente, não eu coordenando, mas, na verdade, eu digo que ele é feito a muitas mãos, né? Tá o Crispim, tá a Milena, tá a Karine, tá a Clara, tá o Jamie, e tá a Rose, que está afastada nesse momento, mas também está conosco aí, tentando, desde o começo, fazer esse projeto andar. E foi muito lindo de ver os resultados disso acontecer, porque aconteceu de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente fez oficinas, a gente fez palestras, né? Hoje vocês podem acompanhar nessa pandemia o que originou, né, a proposta do programa virtual dos diálogos musicais, né, que não parou. A gente continua desenvolvendo materiais pedagógicos voltados para os professores de arte, né, produzindo artigo. Né? Então, aqui a gente já falou no outro programa, não vou detalhar. Qualquer coisa, vejam ou escutem o programa com a equipe do Música na Escola de Formação, vocês vão ter mais detalhes. Bom, e aí culmina na ideia dentro da graduação seria muito isso, né? Aí fecha com a experiência da pós-graduação, que eu estou tendo desde 2018, com orientação de mestrado, né? Eu tenho 2 orientandos de mestrado, né? A Mazé e o Geneilson, que eu estou aprendendo também a lidar com esse perfil de orientação dentro da pós-graduação, né? Então é uma coisa nova para mim, estou gostando, não só pela experiência de orientar, mas também pela experiência de ofertar disciplinas dentro desse espaço, porque lá a gente também faz disciplinas nesse formato em colaboração, né? Então, não dou a minha aula sozinho, isolado. Geralmente, a gente faz uma disciplina coletiva, em que eu fico responsável por uma parte, um colega fica responsável por outra parte, e a gente consegue fazer a integração com os discentes, né? Fora as ações que são feitas, né, de seminários internacionais, aula à distância, então tem um conjunto de aprendizagem que acontecem
aí nessa pós-graduação. E atualmente, né, acho que para fechar esse currículo nota 10, você agora é coordenador regional Nordeste, né, da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical. Como está sendo nesse momento, né? Meu Deus do céu, João, é demais. É responsabilidade, né? Mais uma responsabilidade, mas quando veio o convite, acolhi com muito carinho também, porque essa coisa, né? Se a gente quer mudar esse cenário, né? De aprimorar assim, essa capilaridade da inserção do ensino de música no contexto escolar, nas comunidades, a gente tem que assumir também esses lugares de fala, né? Então, bem, eu já estava atuando como coordenador da estadual desde 2018 e já estava tentando aprender como é que é essa responsabilidade como coordenador estadual, e aí veio o convite para atuar como coordenador regional. Abre horizonte, abre a cabeça mesmo, né? Porque a gente está muito situado, trabalhar, né, no nosso curso, na nossa graduação, e aí quando há uma comunicação em nível, né, mais macro, né? Então, de entrar em contato com professores de cada um desses estados, né, dos nove estados do Nordeste. Então, é muito interessante, porque você tem uma dimensão mais ampliada do que é a nossa área. Então, quais são as dificuldades comuns, né, que tem em toda a região Nordeste? Então, ter esse diálogo fluente, né, como nessa função, né, de coordenador regional, faz com que eu entre em contato com esses profissionais, né, articule, né, pontes entre estados ou articule pontes, né, para a gente alavancar a área. E hoje a gente está fazendo, faço até o convite, até dia 1º de setembro, a gente está com o edital de chamadas, né? O evento da ABEM pela primeira vez vai acontecer de modo virtual. E o edital de chamadas, né, desse evento unificado está aberto até dia 1º de setembro para que vocês possam compartilhar, né, as experiências de pesquisa ou relatos de experiências, né, dentro desse espaço. A vantagem é que ele é um evento todo virtual, então, assim, tem uma taxa, mas para estudante tem um valor bem abaixo, né, de associação para poder publicizar, né, os trabalhos, mas o peso que tem a ABEM é alto, né, assim, eu acho que é uma experiência que só soma para o currículo de quem participar, né, então acho que aproveitando a deixa, não só para falar dessa experiência que está sendo, assim, para mim, né, diferenciada, mas ao mesmo tempo que é desafiadora, é magnífica, né, porque você tem uma dimensão mais macro, e aproveitar para convidar a todos para compartilharem essas experiências aí nesse evento. É uma oportunidade única, sem sair de casa, né, para vocês, a gente juntar forças, né? Eu acho que é isso que está precisando para a área, né? A gente ter uma união, uma unidade. Exatamente. E, João, a gente já está se encaminhando, né, para o final, né, do nosso diálogo. Você falou já bastante coisa e já deixou muitas dicas e muitos recados importantes. Mas no final da nossa conversa, a gente sempre pede para o convidado falar algo que ele gostaria de acrescentar que não foi perguntado ou deixar alguma dica, né, para os nossos ouvintes. Eita! Bom, gente, eu acho que na verdade é aquela coisa da esperança, né? Então, a gente está passando por momentos desafiadores, né, da nossa política, da nossa educação, e isso tudo, né, nos mostra que a importância da gente continuar nessa lida, né, perspectiva de ensino, na perspectiva de educação. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem aí que usar o nosso poder da música, né? A música tem a capacidade de mobilização, né, muito grande. Então a gente tem que usar isso a nosso favor, junto às lideranças, junto às gestões, para conquistarmos esse espaço, né? Eu acho que eu sempre, às vezes, brigo com vocês, né? Só, né? Vocês são obrigados a ir para a escola, não, né? Mas vocês vão fazer uma falta danada se vocês não forem, né? Então é uma questão de responsabilidade, né? Com esse espaço que a gente deveria estar ocupando, né?
Então, eu sempre vou estar aqui, né, lembrando a vocês da importância da perspectiva de a gente ocupar o espaço da escola como profissional, e ocupar bem com qualificação, porque eu acho que é ali que a gente vai mudar um pouco nossa cena, né, de mudança dessa realidade, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa da escola para mudar esse cenário da área de musical, do reconhecimento social, o inverso também procede, né? Então, a escola também precisa das artes. A escola precisa da gente lá dentro, né? Então, essa escola que está mais engessada, conteudista, reprodutivista, ela precisa das artes para se renovar. Ela precisa da gente para também ter essa nova perspectiva de o que vai ser desses cidadãos que vão se formar aí no futuro, né? E eu acho que a arte tem muito a ensinar no que diz respeito à possibilidade de juntar forças, né? De que eu preciso do outro. Mas eu acho que o recado maior que a arte pode dar hoje é a ideia de inventividade, de criatividade, né? De inovação, né? Então, a gente, enquanto material artístico, é importante para a escola a gente de alguma maneira, fazer com que a escola reaprenda que ela não está ali só para reproduzir conhecimento, né? Mas principalmente para gerar conhecimento. Então, essa índole que as artes têm de criatividade, de inovação, pode ser um caminho para essa renovação de uma nova escola, né? Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês, né? De ocuparmos esse lugar e nos organizarmos, né? Porque uma das demandas difíceis do ensino, né, é a gente ter essa capacidade de organização. Então, na medida que a gente entra no espaço, a gente vai ser obrigado a se organizar. Eu acho que é a etapa seguinte. Primeiro, vamos ocupar para mobilizar a categoria. Segundo, vamos começar a se organizar para a gente ir mais longe, para a gente realmente ter o poder em mãos, né, usar o poder da música dentro desse espaço para poder reinventar a escola. Então é isso. É isso mesmo. Sigam os conselhos do João que vocês não vão se arrepender. João, eu, em nome de toda a equipe do Musicast, né, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação e eu queria deixar aqui registrado, né, minha admiração por você, como pessoa, como professor e parabenizar também, né, por todas essas conquistas que você já teve. Então, muito obrigada e é isso. Valeu, Carla. Um abraço bem grande e espero que você também entre nessa luta, nessa lida, né? Precisamos nos fortalecer. Você tem todo esse talento, essa desenvoltura. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados João Emanuel, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus. Música